Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Mais um Desperta Cash. Olá, Pamela. Olá, Gabriel. Que alegria mais uma vez aqui com você, né? Como sempre, estamos juntos. A gente quase nunca tá junto. De toda semana. E claro, com você que acompanha toda semana, para você que chegou nesse podcast nesta semana, é o podcast mais católico do Brasil. Exatamente. Aqui nós temos conversas que edificam a tua vida. Nós sentamos à mesa para falar de Deus, para partilhar, para comer também. Mas principalmente para edificar a nossa vida. Então, exatamente. Eu quero pedir, já que você vai compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje. Com certeza. E hoje um convidado muito especial. Muito. Estávamos ansiosos, sim, esperando. Desde janeiro pensando exatamente. em organizar para ele conseguir vir e nós conseguimos. Aleluia. Primeiramente, ele é padre. E um ótimo padre, um excelente padre. Tem um apelido muito conhecido, que eu acho que as pessoas conhecem mais pelo apelido que pelo nome. Inclusive, eu fui descobrir o nome dele bem depois. E nós vamos receber com muita alegria aqui da nossa Diocese de Cabo Verde, Padre Rovilson. Seja bem-vindo, padre. Como o senhor prefere, Padre Rovilson ou Padre Sorriso? Que alegria poder estar aqui, Gabriel, Pamela, todos os demais que estão acompanhando a gente nesse podcast. Bom, fiquem à vontade, né, tanto do Padre Sorriso quanto do Padre Rovilson, né? As pessoas de fato me conhecem mesmo mais como Padre Sorriso, né? Mas fiquem à vontade. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, né? Para a gente poder partilhar um pouquinho da vida, da história, da nossa caminhada e assim também deixar uma palavra para aqueles que acompanham a gente através dos veículos de comunicação que na graça de Deus chegou com facilidade e hoje nos possibilita essa facilidade também de evangelizar, chegar até a casa das pessoas para levar aquilo que nós acreditamos, né? É sempre bom a gente se encontrar mesmo estando em outras realidades, mas se encontrando para poder colocar em pauta aquilo que é a essência nossa, né? Que é a evangelização, que é a pregação do reino de Deus. E este Deus que nós acreditamos, né? Ele nos encontra, eu costumo dizer que ele nos acha, né? Em determinados lugares e nos acha para estarmos todos juntos, né? Pois é isso que um dia vai acontecer conosco, né? Nós estaremos todos juntos na glória de Deus, né? Contemplando a eternidade, mas antes desse processo a gente vai se encontrando aqui na Terra. Nós hoje aqui nesse podcast, vocês que estão nos acompanhando através dos veículos de comunicação, vivendo essa experiência fraterna de irmãos, né, que estão aqui nessa terra para levar a alegria, a felicidade e sobretudo, né, Jesus Cristo, que é aquele que nos chamou, né? E hoje eu vim aqui para isso, né, para trazer Jesus Cristo através deste momento aqui com vocês. Eu quero começar descobrindo da onde saiu o Padre Sorriso, assim. É meio óbvio, mas como que começou, quando foi, né? Padre Sorriso é porque o senhor sorriu bastante. Sim. Gabriel, Pamela, engraçadíssimo sobre a história do Padre Sorriso, sabe? Deus me deu essa graça da espontaneidade do sorriso, né? É algo muito natural, né, no Padre Sorriso. E quando eu era vigário paroquial na comunidade em Machado, inclusive eu sou natural lá de Machado, né? Tive a oportunidade de trabalhar lá como padre. Lá também há uma rádio que pertence à paróquia e os padres são responsáveis dessa rádio lá, né, em Machado. E assim que eu ordenei, eu fui para lá e já entrei nesse meio também de comunicação através de um programa que na época lá os padres tinham. Depois eu tive um programa próprio e tal. E certa vez ao vivo, né? Ao vivo, ali conversando com os ouvintes, né? Que estavam nos acompanhando ali, né? Uma pessoa ligou lá, mandou uma mensagem e dizia assim, né? Olha, eu gostaria de dar um apelido pro padre, ao vivo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, eu todo desajeitado, né, não sabendo, né, como que seria, né, falar, por Deus mesmo, né, e conversando com uma senhora lá, ela dizia assim, olha, se o senhor não se importar, eu gostaria de chamar o senhor de Padre Sorriso, né.
E aí entrou, então, esse apelido, né, que a gente coloca também na vida, no ministério da gente, para poder evangelizar, né? Então, ele nasceu, né, num programa ao vivo, na rádio, que nós conduzíamos lá, quando eu estava lá. E aí a gente abraçou esse apelido com muita alegria, e depois, conversando com ela formalmente, assim, né, eu dizia para ela: deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, da onde surgiu isso, né? E aí que veio a parte mais bonita, né, do apelido do Padre Sorriso, né? Ela dizia para mim assim que, ao olhar no padre, no caso eu, ela consegue encontrar o sorriso de Deus, né? Então, todas as vezes que ela me olha, eu digo: é isso mesmo? Você tem certeza que é isso? Eu encontro o sorriso de Deus, né? E mais, sabe? Porque eu digo, sabe, Gabriel, Pâmela, as pessoas evangelizam a gente de uma forma tão grande, né, e tremenda mesmo, sabe? E ela dizia um pouco ainda mais além, né, que ela dizia assim que Deus sempre olha pra gente assim, né? Tanto é que existe a canção, né? Mas Deus te quer sorrindo, né? Então ela dizia justamente isso: Padre, Deus não olha pra gente com um olhar carrancudo, não, ele olha com a gente com um olhar mesmo fraterno, de alegria, né? Então, né, aí eu acredito que entra toda a espiritualidade, quem sabe ela recebeu de uma catequese dela, né? Que o Padre é o Cristo aqui na Terra, né? Age na pessoa do Cristo, né? Que é o que nós, então, assim, passamos para as pessoas, né? E ela dizia justamente isso, né? Então, ao olhar para o Padre, né? Ao encontrar o Padre, ela consegue encontrar esse sorriso de Deus que sorri para ela todos os dias, né? E aí esse carinho, né, foi transmitido, né, cedido a mim, e a gente abraçou com muita alegria, né, esse apelido, e a gente evangeliza através desse apelido também, aí como Padre Sorriso, né? Com certeza é uma evangelização, tenho certeza absoluta disso, né? Sim. Nós temos como patrono, baluarte, pai espiritual da comunidade São Francisco de Assis, né? E ele sempre diz: evangelize sempre. E se for necessário, se utilize de palavras, né? Então, eu acredito nisso, que esse sorriso do Senhor é uma evangelização de fato, é um abraço de Deus em quem se aproxima. A gente louva a Deus por isso, por estar tendo a oportunidade de estarmos aqui. E a vocação do Senhor veio quando? Né? Quando que o Senhor sentiu esse desejo de ser padre? Eu quero ser padre, quero dar minha vida para Deus, para a igreja. Eu gosto muito, né, de dizer isso, né, que quando Deus chegou na minha história, né, ele chegou de uma maneira que eu digo assim, eu não esperava, como que ele chegou para me chamar nessa missão, né? Eu sempre tive aí os valores evangélicos passados, né, transmitidos, né, de catequese, né, primeira Eucaristia, crisma, né, tudo isso era frequente na minha casa, né, meus pais sempre exigiram isso da gente, né, e eu me lembro que em um determinado momento, né, eu estava indo por uma fila de confissão, eu estava indo para me confessar, né, era ainda menino, né. A minha vocação, ela não nasceu desde pequeno, né? Muitos irmãos, né, tiveram essa graça, né, de como coroinha, tal, rezar as missas em casa. Eu não, né? Foi depois. E indo para confessar na Semana Santa, um amigo meu, ele me parou na rua e ele disse uma coisa para mim que eu não entendi no dia. Ele me parou, ele dizia o seguinte: olha, vai ter uma experiência de oração, né, tal dia, lá na casa de encontro em Machado, né, e eu gostaria que você fosse, né, porque eu frequentava o grupo de oração lá, porque o meu irmão, ele é assíduo no movimento carismático, é servo, né, até hoje, e aí eu ia com ele lá, e aí esse amigo meu me parou e disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, eu gostaria que você fosse nessa experiência de oração, porque um dia você vai falar com uma multidão. Eu vou dizendo, não, coitado dele, né? Tá doido, né? Mas tudo bem, né? E aí fui para aquela fila da confissão, tal, né? Receber o sacramento. E aí isso era quarta-feira, mais ou menos, não me lembro. E na outra semana seria então, a partir de sexta, o encontro de experiência de oração do movimento carismático. E aí eu fui,
participei do movimento, vivi a experiência que o movimento carismático proporciona, né? Batismo no Espírito Santo, na experiência de oração, né? Até ser inserido, né, dentro do movimento carismático. E nisso eu era jovem, 14 anos, 15 anos, né? E eu me lembro que comecei então a inserir no movimento. E eu queria alguma coisa a mais ainda para poder servir. Aquela sede de poder ajudar com outras coisas, não ficar só ali e tal, né? E aí eu ingressei também na pastoral da liturgia, porque foi aí que eu então tive verdadeiramente um encontro pessoal com Jesus, né? De poder entender que agora eu estaria à disposição da igreja, né? E ali eu conheci um amigo seminarista, que morou no seminário. Depois ele saiu e ele ficou um período em casa fazendo um acompanhamento com a pastoral, com a catequese da Crisma. E aí ele foi aprovado para retornar no seminário. No que ele foi aprovado para retornar no seminário, ele me deu essa missão para que eu pudesse então assumir a turma dele de Crisma. E assumi a turma dele de Crisma, né? E nisso eu fui sentindo que Deus parece que tinha algo ainda mais para mim, né? Não era só a renovação carismática, não era só a liturgia, não era só a crisma, mas Deus queria algo mais. Mas aquele negócio de não saber falar, né? De querer partilhar, né? Com as pessoas, né? E assiduamente, né? Vivendo esse momento que a pessoa que passa pela experiência de oração, né? Começa a se aprofundar cada vez mais, né? Assistir Canção Nova, essas emissoras que têm, né, o cunho carismático, né? E ali me identificava muito com o Padre José Augusto, né, da Canção Nova. Alguém já falou isso do senhor? Isso é muito... Alguns lugares que eu chego, eles pensam que eu sou... Não sou nada não, sou bem pequeno ainda, né? E aquelas pregações nascidas do Padre José Augusto, né, incisas, né, do Padre José Augusto, e aquilo foi mexendo muito comigo. E aí foi aonde, sabe, aquele negócio, foi assim, parece que é isso que está dentro de mim, né? E aí cheguei para esse amigo meu, né, com o coração ali meio nervoso, eu falei assim, olha, não sei, mas está me dando vontade de ser, esse negócio de ser padre, né? Como é que funciona? Eu estou me interessado a isso, né? E aí o leque se abriu, né? O leque se abriu vocacionalmente, aonde então muitos amigos seminaristas, né, padres vieram falar sobre a questão vocacional. E foi aí então que eu ingressei, aliás, fiz o acompanhamento vocacional. E me lembro muito bem que em fiz um encontro em 2005 e era para eu ter ingressado no seminário em 2006, né? Mas eu entendi que em 2006 eu não estava preparada para entrar no seminário, né? E aí pedi mais um tempo, né? Voltei para casa, falei, não, agora eu vou largar a mão disso tudo e vou seguir outro rumo, né? Mas a vocação é algo muito forte, né? A vocação é como uma vela que ela está quase apagando, aquela chama que está quase apagando, mas ela não apaga. E aí, então, o desejo de ir por um outro caminho, eu retorno, então, para o acompanhamento vocacional, né? E aí, então, no ano de 2007, né? Aí o 7 da vida, né? Em 2007 eu ingresso no seminário, venho morar aqui, então, em Guaxupé, né? Morei aqui por 4 anos em Guaxupé. E depois, né, fui para Pouso Alegre e tendo terminado os estudos de filosofia, teologia, ano pastoral, e depois então pude receber aí as primeiras ordenações, né, que no caso diaconal e depois presbiteral. Então foi aí. E aí, com o tempo passado, eu fui então entender aquele amigo meu que disse para mim, olha, um dia você ia falar para uma multidão, né? E essa multidão hoje eu entendo como povo de Deus, né? Das responsabilidades que são dadas, confiadas a mim, né? Da gente poder então estar na frente da paróquia, né? Pregando a palavra como padre, né? Então foi aí, né? Então aquele convitezinho lá atrás que eu nem imaginava, né? Deus foi então trabalhando e eu fui ouvindo a voz de Deus, acolhendo, né? E hoje eu estou aqui, né? Como padre, né, feliz, né, no meu ministério sacerdotal, né? Então foi assim que nasceu esse meu encontro pessoal com o Senhor, né? Como foi lindo, né? Enquanto o senhor dizia, me vinha
algo assim na cabeça, no coração, para perguntar para o senhor também. Sobre a sua vida espiritual também. Porque como jovem, né, o senhor participou de movimentos carismáticos e tudo, então a gente acaba tendo uma vida ativa espiritual, de oração, de experiência, de encontros com bastante frequência. Como padre, o senhor tem muitos compromissos, né? Muitas responsabilidades. Então, por exemplo, hoje o senhor tem poucas possibilidades de sentar no encontro e participar, né? Mas são alguns retiros, alguns eventos só. Não tem aquele mesmo movimento de antes. E é perigoso para todos nós acabarmos entrarmos em algo automático, né? O celebrar a missa pode ser automático, o atender confissão pode ser automático, celebrar um sacramento pode ser automático. O senhor como padre hoje, 7 anos já, né? Como que o senhor mantém aceso isso dentro do senhor, de as coisas que o senhor faz não serem automáticas, mas serem de fato inspiradas pelo Espírito, em comunhão com o Espírito e em comunhão com Deus? Isso é importantíssimo, Gabriel, a gente alimentar a parte espiritual, né? Porque se a gente não cuidar da parte espiritual, a gente não vai cuidar daquilo que é confiado a nós, né? Que é a preciosidade da palavra, a preciosidade também do povo de Deus, né? Lá na casa paroquial, né, é algo muito provocativo que eu criei para mim, para que a espiritualidade em nenhum momento ela se esgote, né? Então, lá na casa paroquial, né, nós temos a Capela do Santíssimo, né, e ela fica de frente para o meu quarto, né? Então eu coloquei ela propositalmente mesmo de frente para o meu quarto, porque a hora que eu saio, eu encontro com o dono da messe. Você tem que falar com o dono da messe. Então não tem jeito de passar ali e não falar oi para ele, né? Não cumprimentar ele, né? Então, ou seja, é a cultivação de entender que eu preciso estar com ele, né? Eu preciso falar dele, mas eu só vou falar dele se eu tenho intimidade com ele, né? Então, mediante todo esse caminho que nós temos de inúmeros compromissos, atividades, né, se a gente deixa de lado essa parte espiritual, né, as pessoas observam isso, né, as pessoas sentem isso, né, elas notam isso, né? Então, né, nós precisamos cultivar isso, né? E não é à toa que nós, enquanto padres, também temos os nossos momentos oracionais enquanto diocese, enquanto clero, para a gente cultivar essa espiritualidade comunitária, mas principalmente também essa espiritualidade particular nossa, né? Da gente olhar para Jesus e deixar com que Ele olhe cada um de nós, né? Então, eu sempre utilizo isso, né, para que essa minha manhã já seja esse momento mesmo de apresentar, de ter intimidade com a palavra, né, de ter a intimidade, né, com a liturgia das horas, porque senão, né, a gente vai no nosso vazio, né, nos inúmeros compromissos nossos, né, nós vamos esquecendo Jesus, né? E nós não podemos esquecer, porque eu falo muito isso, né? Se hoje eu estou com o povo, se hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, eu só tenho porque Jesus me chamou. Ele chegou e a igreja me aceitou, né? Então é nesse sentido. Então eu preciso ter essa intimidade plena com Ele para cultivar. Então em encontros, né, nem sempre nós temos essa possibilidade de chegar, ficar, né, 2, 3 dias, mas a gente sempre está ali, seja numa pregação, seja na espiritualidade da missa ou numa adoração, né, num sentido geral, né? Claro, que sempre regrado mediante também, né, as atividades paroquiais que nós temos, né? Mas antes de ir, nós precisamos estar, né, com o Senhor, porque nós estando com Ele, com certeza nós vamos poder chegar melhor na vida das pessoas, né? Com certeza. Eu tenho visto também, padre, acho que você também me acompanha, mas cada dia mais nós estamos vendo crescer o número de pessoas ansiosas e depressivas, né? Antes mesmo do senhor chegar aqui, eu estava com uma senhora no telefone pedindo um atendimento para o filho dela, que estava precisando porque estava em depressão e não conseguia sair de casa. Eu vejo que essa falta também dessa vida espiritual, dessa comunhão com Deus, como o senhor disse, de o senhor ter a graça de acordar, abrir a porta do quarto e dar de frente com o patrão, né? Com o dono de tudo, com o Senhor. Mas muitos de nós também temos essa oportunidade muito próximas de nós. Mas muitas vezes os nossos relacionamentos com Deus têm sido raso,
Nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Nós não temos uma conversa profunda com Deus, sabe? De fato, abrir a vida, de rasgar o coração todos os dias diante dEle e de deixar com que o Senhor me ame, eu o ame, e de entrar nessa comunhão com Deus. Eu não acho que depressão seja falta de Deus, mas eu acho que nós estamos vivendo, às vezes, uma espiritualidade muito superficial, muito rasa, e temos um coração afastado de Deus. Temos afastado o nosso coração de Deus. E isso tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas, aflitas, depressivas, né? É claro, por exemplo, a rede de comunicação é um instrumento de evangelização poderosíssimo, né? Mas eu acho que o diálogo com Deus não deve ser resumido a uma rede de comunicação, a uma comunicação. Então, eu sinto isso, sabe? Que cada vez mais nós encontramos pessoas que você olha nos olhos e você vê distante de Deus. Você vê um coração distante de Deus. O senhor enxerga isso também como padre, sim, atendendo as pessoas, olhando as pessoas, né, no meio ali do povo mesmo, da paróquia? Sim. Enquanto você falava, Gabriel, eu me recordava justamente isso, né? Uma das perguntas que eu sempre falo para as pessoas, né, mediante algumas situações de crises, né, onde Deus está aí? Né? Onde Deus está no meio dessa crise que você está passando, né? Mas eu perdi o sentido de rezar. Não, mas o que é perder o sentido de rezar? O que é o esgotamento nesse negócio? Antigamente, não, mas espera aí. O estar com o Senhor nesse momento de crise é entender que é Ele que ajuda a gente a superar, né? A gente bem sabe que há muitas situações que, até mesmo diante de curas que nós precisamos para a nossa vida, tanto física quanto espirituais, elas só chegam a nós quando primeiramente, né, nós que acreditamos, primeiramente quando nós então apresentamos, né, este sofrimento a Deus, para que Ele de fato venha primeiramente curar a nossa falta de fé, né? Esse esgotamento, esse vazio nosso, né? Tanto é que Jesus, quando Ele realizou as curas dele, por várias vezes Ele diz: a tua fé te salvou, né? É a tua fé que te curou, né? Então, às vezes passar por situações assim semelhantes, as crises de ansiedade, pânico, depressão, é porque talvez o Deus que nós acreditamos, por vezes Ele fica engavetado, né? Nós engavetamos Deus. E por engavetar Deus, né, não tem como Ele agir. A gente sabe, Ele não arromba, né? Ele toca a campainha, né? Ele toca a campainha para poder chegar. Então, eu estou aqui, né? Então, veja só, eu sempre digo isso para as pessoas, aonde Deus está, porque a gente precisa lutar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa também nos esforçar, que algo, né, nos espera, né? E o que nos espera a partir de Deus nunca é negativo, sempre é o positivo, né? Então, para isso, né, é necessário a gente se abrir. Sim, a gente procura ajuda profissional, a gente procura ajuda espiritual, mas tem momentos que são nossos, né? Tem dores que nós é quem passaremos por elas. Então, nós precisamos, então, de fato, olhar para a força interior que está em nós, né? E essa força interior que está em nós, né, nós só encontramos em Deus, né? Diante dele, desse escancarar o coração mesmo, de dizer para ele: olha, é aqui que está doendo, né? É aqui que está machucando, é aqui que está me fazendo então eu dispersar, né? Mas é nesse sentido de entender que nós não podemos nos deixar levar pelo automático, né? Porque quando a gente se leva pelo automático, aí infelizmente as coisas se tornam automáticas na nossa vida, né? E na nossa caminhada espiritual, nós não podemos deixar nesse automático. A gente precisa mesmo ter o nosso momento, tendo passado esse período de pandemia, o que a gente lutava e luta até hoje, né? Em dizer para as pessoas: olha, graças a Deus nós temos estes meios que chegam, né? Mas agora é o momento da gente estar junto agora. É o momento da gente voltar, né? Que bom que a gente tem a missa que chega através dos veículos, né? Mas é necessário nós estarmos lá na Eucaristia com a comunidade para a gente poder viver bem a experiência, né? Tem um exemplo muito bonito que eu passei agora, por esses dias, onde eu fui dar unção dos enfermos a uma senhora,
Eu cheguei lá para dar unção dos enfermos para essa senhora, né? Eles estavam dizendo para mim que a senhora não estava falando, a senhora não estava abrindo os olhos. É uma senhora muito simples, né? Mas de uma cultura intelectual grande, porque ela escreveu já várias poesias, tal, né? E aí eu chegando lá, vendo aquela senhora naquele estado, eu ficava assim me perguntando, olha como que às vezes a vida, né? Ela vai passando e vai trazendo algumas coisas também, né? E eu cheguei para dar unção dos enfermos, rezei para ela, né? E aí a família, aqui o padre está aqui e tal. E ela então, né, começa a dar atenção para o padre que está ali, né? E eu fui para rezar para a senhora, né? A senhorinha, ela só não estendeu as mãos, mas ela que rezou para mim, né? Abriu a boca e começou com toda dificuldade, rezando. Ela disse umas 7 palavras para mim, mais ou menos, né? Mas eu acredito que foram as 7 palavras para mostrar para mim, né? Aonde pessoas que diante das dificuldades, mas nunca deixam a oração. Então eu fui para rezar para ela, que rezou para mim, né? Então, ou seja, são pessoas que mesmo diante desses desafios da vida, das enfermidades, né? Elas não estão nesse esgotamento, nesse vazio, mas elas estão muito mais cheias de Deus, né? Que a gente nem imagina, né? E às vezes a gente saudável, com nada, né? E não querendo então ir ao encontro desse Deus, né? Eu vejo também, padre, que a gente estava conversando aqui no começo, né? A fé a gente toca no que a gente não entende, no que a gente não vê e no que a gente não sente também, né? A fé não é o sentimento, a fé eu não vejo, porque senão é como Tomé, né? Eu tenho que ver para acreditar. E a fé eu não entendo. Então, às vezes, porque muitas pessoas perguntam, né? Mas por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus permitiu que eu esteja passando por isso? Por que Deus não realiza logo aquilo que eu estou pedindo? Né? Por que Deus não me dá essa cura, não me dá esse milagre, não me dá essa bênção logo que eu estou pedindo já? Faz tanto tempo que eu estou pedindo, faz tanto tempo que eu estou rezando. E às vezes a gente não compreende mesmo o caminho de Deus, né? O caminho de Deus não é compreensível, porque senão não seria Deus, né? Deus não cabe na cabeça humana. Eu vejo muito isso. Todas as vezes que algum questionamento vem no meu coração de por que isso, eu falo, não, Deus não cabe na minha cabeça, eu não vou entender Deus. Deus não se entende, né? Deus não é raciocínio lógico, Deus não trabalha só assim. Também, mas não é, Deus não cabe dentro da minha cabeça, porque minha cabeça é muito pequena para o tamanho de Deus. Mas muitas pessoas deixam a sua fé, deixam a sua espiritualidade justamente por isso, porque querem entender, querem tocar, querem ver em algo que não é palpável para nós, né? E esse é o grande desafio nosso cristão, eu acredito, de realmente ter uma vida abandonada em Deus. Acreditar que em qualquer situação Deus está sempre à frente, independente de qualquer coisa, Deus está sempre à frente. Isso é vida abandonada, né? Hoje é dia de Santa Clara, nós estamos gravando o dia de Santa Clara, né? Tipo, você vai estar assistindo, não vai ser, mas hoje é. E eu me lembro de ouvir isso de um episódio que Francisco chega para Clara, preocupado com o futuro da ordem, né, dos franciscanos, e ela diz: Francisco, você ainda não é pobre. Ele falou: como não, Clara? Estou descalço, hábito, não tem mais nada. Aí ela falou para ele: você não tem o coração abandonado em Deus, né? Essa frase mexe muito comigo, porque nós que somos cristãos, nós somos chamados a fazer essa experiência diante das situações difíceis, abandonar mesmo em Deus e dizer: eu não entendo por quê, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo, eu não entendo porque essa situação específica está acontecendo comigo, ou por que aquilo que eu preciso, o milagre que eu preciso não chegou na minha vida, mas eu preciso acreditar, eu preciso permanecer firme ali com Deus, né? E é uma dificuldade muito grande nossa, e eu acredito que de todo o povo de Deus hoje, de fazer essa experiência de não, eu preciso me abandonar, como a senhorinha, né? Diante de um momento tão difícil, e ainda deixar-se ser instrumento na mão de Deus, né? Talvez ela estivesse precisando mais que o Senhor, mas naquele momento ela quis ser instrumento, porque ela acredita que naquilo que ela está vivendo, Deus está ali, ponto. Exatamente, né? E eu me lembro que num dia tão importante que nós tivemos aí em nossa comunidade paroquial, uma amiga minha, ela tinha dito para mim, né, que ela, né, fez uma grande venda, né, trabalha com vendas, né, uma grande vendas, né, na parte da manhã, né? Olha como que são as coisas que nós não conseguimos entender.
E não é para a gente entender, né? Ela falava para mim, fiz uma grande venda, tal. Isso era por volta de 10 horas, mais ou menos. 2 horas da tarde, ela me chama para ir na casa dela. Eu vou na casa dela. Eu chego, ela não estava na sala, né? A mãe dela disse, olha, ela está trancada no quarto, né? Olha que houve. Ela perdeu o emprego. A mãe dizendo baixo, né? E a menina descabelada, chorando, não aguentando aquilo, né? E tinha acabado de perder o emprego, né? E e fez 1 ano que ela, mais ou menos, né? Que ela voltou para o mercado de trabalho. Ela estava, né? Eu dizia para aquela pessoa, olha, é necessário agora recomeçar, né? A gente não vai entender isso, né? Não vamos compreender isso, né? Mas eu tenho certeza que nesse dia a gente não vai ser desamparado, né? Eu tenho certeza, porque, né, eu sei o que você passou, que a sua família passou, né? Não vai ser desamparado, né? Mas eu dizia para ela, olha, tem Deus nesse negócio aí, viu? Né? Onde está Deus? Não sei o quê. Tem Deus, calma, né? Deus vai falar alguma coisa pra gente, né? Passado o tempo, né? Passado o tempo, né? Com mais ou menos aí 1 ou 2 meses, ela recebe uma ligação aonde então a proposta de trabalho chega, né? E ela acaba de fechar aquela proposta de trabalho, passa 2 dias, a outra proposta de trabalho chega, então, ou seja, com quase 2 ou 3 propostas de trabalho, né? Aonde, né, a condição financeira era dobrada daquilo que ela tinha na primeira, né? E aí, assim que ela recebeu a notícia, logo ela me ligou. Eu já disse para ela, não, quero que nós voltemos para aquele dia onde você, no desespero, não sabia que tudo estava bom. Deus permitiu ela até mesmo ter uma progressão naquele trabalho que ela estava, né? E permitiu aquele sofrimento de receber uma ligação e dizer o seguinte, você está demitida, né? Mas para dizer para ela que, olha, né, a proposta daquilo que Deus tem para a gente é muito maior, né? Então, ou seja, né, não é uma questão de troca com Deus, né? Nada disso, mas é para a gente entender as surpresas dele, né? Às vezes ele permite essas situações, né? Permite situações assim para mostrar para nós que o que está nos reservado, né, é muito maior, né? Eu falo muito isso, sabe, Gabriel, Pamela, sobretudo quando eu vou lá rezar lá Ezequias, eu sempre digo para as pessoas ficam questionando, por que, né, tirou essa pessoa de mim, né, não sei o quê. Então, mas olha, às vezes, né, a gente não vai conseguir essa resposta, mas a permissão de Deus mas é para mostrar para nós que aquela pessoa que eu, padre, fui lá, dei unção dos enfermos para ela, e ela estava lá tomada mediante, né, aos aparelhos, né? Hoje no céu não tem isso mais. Não vai usar aparelho lá não tem. É daqui, né? Então, ou seja, o sofrimento se esgota aqui para mostrar para nós que, né, um dia diante de Deus, né, nós não passaremos por tudo aquilo que nós enfrentamos nessa terra, né? Então, ou seja, é um caminho, é um processo, que há coisas que nós não vamos compreender e há coisas que somente junto dele que a gente vai entender, né? E que a gente vai bater um papo com ele, né? Assim que a gente chegar lá, nossa, e aquelas situações lá embaixo, lá, né? O que aconteceu? Explica pra gente lá, né? Mas para mostrar isso, né? É ele presente, né, na nossa vida, né? O que houve aquele dia, Senhor? O que foi aquilo? Meu Deus, que história, aquele negócio lá, né? Nossa, aquele dia. Acho que vai ser engraçado. Acho que foi uma conversa engraçada. Então, aquele dia foi sacanagem, hein? Aquele dia teve mais leve. Que isso, meu Deus. Tá de brincadeira comigo naquelas situações, né? Acontece. Também, padre, eu acredito que, primeiro, o senhor toca no milagre todos os dias, né? Que é a Eucaristia. Eu acho que é o maior milagre que nós podemos provar e experimentar. Mas o senhor já teve experiências assim místicas e profundas com Deus que marcaram a sua caminhada sacerdotal, de experiência mesmo de Deus com o povo, como, por exemplo, a história da senhorinha que o senhor acabou de nos contar. Quais foram essas experiências como padre
de ver Deus mesmo ali nas situações, na paróquia, no povo, nas pregações, que mais mexeram assim, com o senhor durante esses anos? Olha, eu acho isso muito bonito, sabe? Não é o mérito da gente, de forma alguma. Deus usa da gente. Eu, enquanto padre, vocês, enquanto leigos, né? Mas quando a gente tem aquela intimidade, conforme, né, você dizia, a gente estar com Ele, Ele age mesmo, né? E age em situações até semelhantes, né, com aquilo que a gente encontra no Evangelho, né? Então, o meu ministério, eu consigo vivenciar muito isso, né? E vejo a força, né, que o ministério dá a gente numa administração de um sacramento, né? Seja da Eucaristia, seja da unção dos enfermos, né? Eu me lembro um testemunho até mais forte ainda, né? Eu me lembro que eu presidi a Eucaristia e por ter algum viés ainda, né, eu gosto muito de dizer isso, eu não sou padre do movimento carismático, né, mas existe um viés porque a vocação nasceu no movimento, né? E eu fazia uma pregação e Deus me dava uma palavra muito forte, né, aonde, né, alguma pessoa que estava presente na assembleia, ela cultivava um sentimento muito ruim, de ódio, de raiva, porque alguém passou ela para trás, né? E Deus me dava aquilo ali, né? Aí era o confronto com Deus. Meu Deus, meu Deus, que isso? Deixa eu celebrar. Que isso, meu Deus, né? Isso é muito sério, eu tenho que falar, né? Porque olha o que chegava para mim, que alguém ali, né, sentia o desejo de vingança, e a palavra era essa mesmo, né? A pessoa presente ali, por ter sido passada para trás, ela queria tirar a vida de uma outra pessoa, né? E Deus me dava no coração que era necessário dizer aquilo ali, porque aquela pessoa não poderia, né, voltar para casa daquele jeito, né? E naquele confronto, eu então fiz aquela, né, proclamação, né, no momento de oração, dizendo para a pessoa: olha, você que está aqui, a condição é essa, gente, é essa, né? Deixe isso, né? Abandone isso, né? Em nome de Jesus, abandone isso, né? Terminado a missa, à tarde, eu recebo um áudio de WhatsApp de alguém dizendo para mim, né, um pouco nesse caminho: ô padre, tem coisa que a gente não entende, né? Mas eu tenho que falar para o senhor. Sabe, a hora que o senhor dizia isso, assado, naquele momento lá, de uma pessoa que estava com raiva, com vingança, padre, alguém chega pra gente e fala, padre, né, que, né, parece que o padre está falando da minha vida ali, né? Está falando da minha história ali, né? E eu, né, passei por uma situação complicada, alguém me passou para trás, e eu iria fazer isso hoje, né? Eu iria ali sair dali, vender o carro e resolver aquela situação, ou seja, iria tirar a vida daquela pessoa que passou para trás, né? Mas, né, pela essa palavra que o padre disse, né, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso, né? Então, olha para você ver, Deus que então, através do padre, miserável, pecador, né, ali sendo um instrumento dele, né, chegou no coração daquela pessoa, né, aonde ela recebeu a palavra, foi tocada, né, e abandonou, né. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que essa pessoa, por ter acolhido essa palavra, né, se Deus quiser, nós esperamos que seja um grande pregador, né, porque se encontrou com Jesus ali. E eu acredito também, padre, não sei se você concorda comigo, mas os maiores testemunhos que nós podemos ter da nossa vocação não são de paralíticos que andaram, de cegos que voltaram a enxergar, mas de pessoas que se converteram. Se converteram. Né? Porque o paralítico pode voltar a andar, mas não ir para o céu. Exatamente, né? Agora, quem se converte, eu acho que são os maiores testemunhos de milagres que a gente pode dar pelo ministério que Deus te deu como padre, do ministério que Deus me deu como leigo consagrado, de pessoas que se converteram através, foi Deus, claro, mas que Deus usou daquele momento de alguém, de um de nós, para que aquela pessoa se convertesse, para que aquela pessoa voltasse para Deus, né? Aquele irmão naquele momento poderia perder o céu. Sim, exatamente. Por uma atitude
num momento de nervosismo. Claro, a gente não acredita, a pessoa era ruim, tinha um coração. Não, mas era um momento de traição, Sim. para trás, É. né? O nervosismo, a cabeça quente, e por causa de uma palavra, aquela pessoa voltou ao céu, né? Uhum. Voltou à bênção, voltou à graça de Deus. Eu acredito que os maiores testemunhos que nós podemos dar e nós podemos ter são esses, Uhum. de pessoas que se converteram através de algo que nós dissemos, inconscientemente às vezes, né? Ou como o senhor disse, com uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, mas às vezes inconscientemente a gente diz algo, fala algo e aquilo acontece, né? Eu acredito muito na intervenção divina na nossa vida, como o senhor disse, quem se coloca nas mãos de Deus, Uhum. há uma intervenção divina. Esses dias para trás eu fui levar um membro da comunidade, né, uma menina que ela precisa fazer um estágio, eu fui levar ela numa escola para ver a questão do estágio dela. Tanto no primeiro momento eu falei, nossa, vou ter que sair de casa agora, não podia, tá corrido, tudo, e levei. E quando eu cheguei lá, encontrei com uma pessoa na escola. E comecei a conversar com a pessoa, já conhecia a pessoa, mas fazia muito tempo que não via e tal. Comecei a conversar. E ontem essa pessoa me mandou mensagem dizendo, olha, aquele dia que eu te encontrei, Deus estava precisando falar comigo. Então assim, Deus me fez sair daqui, não ir lá para evangelizar, mas ir lá levar alguém que precisava ir naquela escola para que eu pudesse estar lá e encontrar com alguém que estava lá esperando Deus, né? Então, Deus tem uma dinâmica, né? Umas intervenções assim na vida do povo que é fantástico. Eu acho fantástico essa didática de Deus, de como Ele conduz as coisas, e você nem está vendo, nem está sabendo o que está acontecendo, mas Deus está ali conduzindo isso, né? E engraçado, às vezes dá-se a entender que é algo combinado. Uhum. Não é esse negócio de combinado, não existe isso, né? Por exemplo, né, quando Deus dá essa palavra para eu falar, gente, eu não faço ideia de quem seja, né? E para mim não há o interesse, nada, né? não há interesse, né? Não há o interesse. Qual que é a questão talvez que passa aí? Quem que é? Não interessa, né? Eu não quero saber quem seja a pessoa, né? Claro, se a pessoa um dia me procurar é outro caminho, mas, ou seja, Deus chegou no meio daquela pessoa, né? Deus visitou aquela pessoa, né? E Deus falou, o padre não sabia da história das pessoas, não sabia o que ele estava passando, né? O que ele estava vivendo, né? E outra, é uma coisa até um pouco aleatório, né? Você vê, você conseguir dizer que uma pessoa passado para trás, tal, o sentimento de raiva veio ali e tal, né? E iria matar o outro, né? Agora essa semana, né? Nós estamos em novena lá na paróquia, né? E que engraçado, né? Nós estamos uma campanha lá na paróquia, né? E nessa campanha lá na paróquia, né, a gente está fazendo a campanha do reboco lá do centro pastoral, né? E aí uma moça lá da comunidade, né? O sobrinho dela, né? Todo mês ganha um pouquinho de dinheiro ali para juntar, né? E ele colocou na cabeça que ele queria comprar um videogame, né? E aí ele juntando dinheiro, aí a tia dele chegou e falou assim, olha, você, né, precisa dar o dízimo, né? Porque quando você der o dízimo, né, as coisas vão, né, acontecer na sua vida, tal, beleza, né? O menino diz assim, mas vai desinteirar o dinheiro, né, que eu tenho. Vai desinteirar. Pelo amor de Deus, né? Desinteirar. Né? Dê que Deus vai ser providente. E aí o menino chegou, né, um papelzinho amassadinho com a letra dele, né, dízimo, o nome e o valor, né? E diz-se passagem era o valor, né, da campanha, né? E ele chegou, entregou, aí a tia veio falar isso e tal, né? E eu usei daquele exemplo para mostrar para a comunidade, né? Que às vezes, né, a espontaneidade de uma criança, né, mostra e ajuda a gente a entender que nós precisamos ter esse coração deles ao reino de Deus, né? E eu chamava o menininho, né, lá na frente, eu falava assim, gente, eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui, né? Tá aqui, queria comprar um videogame, né? Mas antes de comprar o videogame, né, ele quer doar esses R$40 para ajudar na campanha aqui da paróquia. Há 2-3 meses atrás, né, eu estive em São Paulo, né, e bem, eu sempre quando moleque tive vontade de ter um videogame. Né? E aí 2-3 meses atrás eu comprei o videogame, né? Eu não usei o videogame até hoje, está guardado, né? E aí aquele menininho comprando o videogame, eu dizia para ele assim, olha,
né, por esse seu gesto, né, e tudo foi espontâneo também, né, não foi, né, algo combinado, né, por esse seu gesto, né, você pode ficar tranquilo, né, que o seu dinheiro não vai se encontrar mais aí, né, você vai ganhar um videogame, né, o padre vai dar para você um videogame, né, que é aquele que eu comprei para mim, né, nunca usei, né, tá lá, uns 3 meses guardado, né. E aí dizia isso, conversava com outra pessoa dizia para padre, não, o senhor não precisa dar, o senhor precisa usar o videogame, porque eu é quem vou dar o videogame para o menininho, né? E aí depois a mãe chega e fala para padre, mas a minha irmã combinou, falou com não, nada combinado, nada, né? Tudo aí, né? Eu não tinha um videogame, não usei, né? Ia dar, né? Mas nem precisou. Uma outra pessoa viu, gostou da história, né? E está patrocinando esse videogame para o menininho, né? Mostrando justamente isso, né? Ou seja, o pouco que a gente oferta, né? Deus mostra para nós a providência dele, né? Em dobro. Com certeza. Padre, como o senhor disse, o senhor veio de um movimento carismático, né? Como padre, o senhor não é próprio do movimento, não é padre do movimento, o senhor é padre para a igreja. Sim. Né? Mas carrega resquícios e traços de uma espiritualidade carismática, porque... E que não vai sair, né? O centro do seminário pronto, acabou, esquece tudo e... Não, faz parte da sua essência, da sua vida. O senhor foi muito criticado por ter essa espiritualidade mais carismática, quando eu digo carismática, não de sorriso também só, mas de uma espiritualidade do movimento carismático, na sua essência, né? É claro, a gente sempre diz os dons são para a igreja, os carismas são para a igreja, é tudo da igreja, né? Então nada é do movimento, mas o movimento carrega isso de uma maneira muito forte, muito potente, né? E a gente percebe isso muito forte na vida do senhor também, esses traços muito fortes na vida do senhor. O senhor foi muito criticado como padre, ou como seminarista, ou quando o senhor começou a celebrar, ou quando, por exemplo, acontece de Deus te dar uma palavra, uma moção ali na hora, o senhor recebe muita crítica por conta disso, porque tem um pessoal meio uns chatólicos que gostam de criticar as coisas, né? Gostam de ficar fazendo crítica. Assim, nós sabemos que isso tem, né? Sempre há algum comentário, alguma crítica, mas eu sou um padre que não me deixo levar, né? Por isso, né? Uma coisa é certa, né? A gente precisa caminhar com a igreja, né? Eu sou padre diocesano, devo obediência ao bispo, né? Preciso ter essa sintonia com o bispo, né? Então isso precisa prevalecer, isso é essencial, né? Se você participar de alguma missa minha, né, eu digo, se tiver um teclado, um fundinho, aquilo ali, né, a gente vai, né, a gente vai navegando, né? Então, assim, qualquer missa que você participar, né, você vai ver que ela é uma missa normal do padre que celebra, mas é uma pregação, se você for assim, fazer uma análise em relação a movimento carismático, ela tem uma tendência carismática, isso é da essência do padre, né? Diante disso ou daquilo que talvez a gente se recebe, né? A gente precisa entender como algo que, se nós estamos fazendo isso errado, né? A gente precisa entender se tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, a gente precisa corrigir o erro. Mas se não há o erro, né, a gente não tem por que ter medo de tudo isso, né? Eu acho que nós não podemos nos perder, né? E eu não posso me perder, né, por causa do nome da instituição, tudo aquilo que é confiado, né? Mas o carisma, isso eu não deixo de pregar. A palavra eu não vou deixar de pregar, a vivência eu não vou deixar de pregar, né? Porque isso está no meu ministério, né? E é o jeito que chega, né? O Padre Sorriso, ele chega assim, né? Do jeito que vocês conheceram, me acharam, né? Esse é o Padre Sorriso. Se você for na missa que o padre for presidir amanhã, é essa mesmo, né? Então, assim, a gente não pode se deixar levar justamente nesse sentido, mas refletir aonde talvez, diante de uma crítica, aonde talvez tenha algum erro, né? Que é pesado, que talvez a gente não está vivendo esse espírito daquilo que se espera de nós, né? E o caminho é aquilo que o próprio Jesus diz a gente, né? Rezai, né? Reze pelas críticas, né?
mas elas são pequenas mediante a tantas graças, a tantas bênçãos, a tantas coisas que nós recebemos. E é isso que a gente precisa valorizar, né? E é isso que eu deixo levar na minha vida, né? E isso vai acontecer em qualquer lugar, tanto elogio quanto crítica, isso, né, permanece também, né? Mas, né, quando, por exemplo, eu ingressei no seminário diocesano, é claro que por ingressar no seminário a gente vai entendendo que a gente tem que, o seminarista, ele tem que soltar um pouco aquilo que ele vivenciava lá fora, né? Porque agora ele não vai ser, né, ele não vai ter uma espiritualidade específica daquele movimento, né? Não vai ter isso, né? Ele vai ter todo o povo de Deus, né? Então o seminário me ensinou muito isso também, né? A gente entender que esse desprendimento, né? É claro, né? Tem aquele seminarista ou outro que nunca foi fã, nunca aceitou, né? Tem aquele irmão também que não aceita, né? E que tem o seu comentário, tem a sua fala, né? Mas a gente precisa viver o espírito de respeito, que eu acho que é o mais importante, né, entre todos nós, né, porque senão a gente perde justamente a essência do amor, né, que é aquilo que Jesus espera de nós, né? Então eu levo como experiência de amor quando se tem crítica, né, e é bom que tenha. É bom que tenha crítica, né? Porque se está tendo crítica, né, é porque algo está acontecendo, algo está chegando, né? Com certeza. Eu quero saber da missa Eu do ia milagre. Fiquei sabendo de uma missa aí. É claro que toda missa é milagre, a gente sabe disso, né? Não vamos entrar neste mérito aqui. Mas já que a gente entrou no assunto um pouquinho mais polêmico, o senhor realizou uma missa, né? Celebrou uma missa muito cheia e teve uma repercussão assim muito grande, né? Sim. Muito grande. A gente queria saber de onde saiu essa inspiração, como foi, as pessoas sempre perguntam, o que tem de diferente nessa missa, né? Eu acredito que seja uma missa, como missa, né? Mas por que missa do milagre? Como foi essa inspiração e tão bem acolhida pelo povo, né? Tão bem acolhida. Nós vimos pessoas que saíram de outras cidades para estar ali, para rezar. Como que aconteceu tudo isso? Nós, enquanto Cabo Verde, né, enquanto paróquia, no início do ano, missa de Santa Maria Mãe de Deus, né, nós então consagramos o ano de 2023 como o ano do milagre, né? Então todo o trabalho realizado dentro do ano de 2023, ele trilha pelo caminho do milagre, né? Para nós, né? É claro que, conforme você dizia, não é questão de méritos se essa missa é missa do milagre. Não, toda missa é missa do milagre, toda missa é missa de cura, né? Não existe isso, né? E Deus, né? A missa do milagre, ela nasceu por uma inspiração, né? Onde Deus suscitou em nós, né, um momento que nós pudéssemos então nos reunir na comunidade, né, para a gente celebrar essa Eucaristia, né? E Deus deu para a gente até o dia, né, para nós celebrarmos essa Santa Missa, né, que foi justamente no dia 24 de junho, né? A gente se perguntou por que da data do dia 24 e por que do horário, né, no dia 24 e às 3 horas da manhã, né? O dia 24 é porque nos lembrou a memória de João Batista, que o pregador, né, da conversão, né, e ali as pessoas entravam no Rio Jordão para então se receber o batismo e viver a experiência da conversão, né? Então Deus nos deu a graça de entender que Ele queria nos lavar naquele dia, né? Nos lavar, né? Nos purificar dos nossos pecados. E Deus deu a graça para nós também, que Ele iria realizar muitos milagres naquela missa, né? E foi aonde, então, 3 horas da manhã, nós nos reunimos, né? Enquanto comunidade e pudemos celebrar aquela Eucaristia, né? A gente pôde perceber a grandeza do que é viver a experiência da fé, né? Pois nós ficamos também surpresos, né? Não são só as pessoas de fora que talvez se surpreenderam, nós muito mais, porque nós nos organizamos enquanto paróquia, né? Mas se expandiu, né? Outras comunidades estiveram lá celebrando, participando lá conosco, né? Nós estávamos aí
entre 1.200, 1.500 pessoas, né? Das 3 até as 6:30, mais ou menos, nós estávamos ali, né? Rezando essa missa do milagre. E foi algo fantástico, né? Foi algo de muitas bênçãos, né? Que Deus pôde ali suscitar. Eu entendi a missa do milagre como um momento catequético, né? De você receber uma multidão que chega sedenta, que chega assim, né, no desespero, que chega assim aflita porque quer alguma coisa, mas que precisa ser catequizada, né? E o próprio Jesus, quando ele se reuniu com a multidão, né, ele aproveitou esse momento para poder catequizar, né? Então a missa do milagre para nós, além dos milagres que aconteceram, e foram inúmeros milagres, sejam ali de pessoas que estavam presentes, né, e pessoas que participaram, né, e também milagres de pessoas que se tornaram pertença à igreja, né? Pessoas que viveram essa experiência, né, da conversão, de entender que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair dessa vidinha que eu estou tendo, né, e participar, né? Então isso pôde acontecer constantemente. A gente sempre recebe uma mensagem ou outra de alguém que hoje coloca um milagre que recebeu a partir daquela missa, né? Então foi uma experiência de Deus que Ele suscitou a nós naquele momento para que nós pudéssemos ter celebrado aquela missa no dia 24 às 3 horas da manhã, né? Ainda é muito nítido tudo aquilo que a gente vivenciou lá naquela missa, né? De tantas bênçãos, né? E de ver também, né, o povo saindo, né, também realizado por ter se encontrado com o Senhor ali, né? E é claro que a gente precisa também sempre reafirmar isso, que não é um evento social, né? Não é um momento de ficar mexendo com sensibilidade, né? Para isso, para mexer com sensibilidade das pessoas. Nós estamos ali para exercer o ministério, né? Ao presidir a missa do milagre, eu presidi para exercer o meu ministério, não foi para fazer outra coisa, não foi fazer show, não foi para ali, né, brincar com Deus, não, de forma alguma, né? Se fosse para isso, né, deixaria de ser padre para ficar brincando com a sensibilidade das pessoas, né? Isso não é interesse, né, de forma alguma. Mas é poder trazer pessoas para Deus, né? E louvado seja o nome dele, que muitas pessoas se encontraram com ele, né, a partir daquela missa, né? E hoje estão aí dando frutos, né? E esses frutos estão crescendo cada vez mais, né? Como um grande evangelizador, como o senhor enxerga assim, que são as maiores dificuldades na evangelização hoje? Em trazer as pessoas para Deus hoje? Os maiores desafios assim, que nós encontramos como evangelizadores, como pessoas que querem falar de Deus? Olha, o desafio é que por vezes, isso eu digo a mim, né? É que por vezes é chegado um momento que nós precisamos ir atrás dessas ovelhas. Dessa ovelha que se perdeu, a gente sabe que ela está longe, que ela não quer, e muitas vezes, né, o nosso comodismo não nos permite ir, né? Então eu entendo que é necessário um rompimento desse comodismo, né? Eu entendo, Padre Rovilson, Padre Sorriso, que eu preciso por vezes, né, deixar aquilo que me prende, né, dentro, seja de um atendimento paroquial, uma casa paroquial, e poder ir ao encontro dessas pessoas, e poder chegar até essas pessoas e mostrar para elas, né, aquilo que nós acreditamos, né, e mostrar para elas a importância, né, delas estarem conosco também, né? Então eu entendo que esse comodismo, né, ele não é só um fruto da pandemia, não, né? Que a gente escuta, agora pela pandemia o povo não quer voltar, não, a gente não está querendo ir lá também, e a gente não está indo, e se a gente não for, né, as pessoas aí que não vão vir mesmo, né? Então nós precisamos romper isso, né, e sair ao encontro, né, todos nós, né? Olha, você que agora está assistindo, sabe, não é só a missão dessa liderança, do padre, não, é a missão nossa, sabe, é no seu trabalho, você diante de uma situação que você observa, que você sabe que não está certo, é você não se entregar a tudo isso, mas é você chegar e evangelizar, pregar aquilo que você acredita, né, para a gente então poder, né, romper esses desafios que estão aí crescendo,
porque muitas vezes nós estamos fazendo ele crescer. É verdade que o leque ele abre, né, para tantas outras coisas, por proibições, por limitações que às vezes são dadas aí, né, e que chegam, né, às vezes a gente percebe, né, há tantos pregadores que tem que se calar, não pode pregar, porque o que está pregando, né, gera isso, gera aquilo, né, no seio da sociedade, né, no seio da igreja, né. Mas Jesus disse, né, se a gente não falar, as pedras vão falar, né? Então, para que as pedras não falem, porque vai ser muito humilhante para a gente ver as pedras falar, né? Vai ser muito humilhante, né? Então, que nós falemos, né, dentro das nossas condições, que nós falemos. Evangelize, se preciso for, use palavra, mas você não vai precisar fazer palavra, né? Às vezes não vai precisar usar palavras, né? Eu tenho vivenciado isso, né? Eu tenho olhado para tantas coisas que Deus tem dado, né, e mostrado, né, que não tem sido necessário até realizar coisas que a gente realizava no passado, né? Quando o senhor falava, eu me lembrava do Evangelho de Mateus, que dizia aí, diante as ovelhas perdidas, casa de Israel, se não me engano, é em Mateus mesmo que está, né? E esse é um convite de Deus mesmo, né? Ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que se perderam, aqueles que se afastaram. O senhor falando isso até dá um choque de realidade na gente, né? De que muitas vezes a gente espera eles virem, né? A gente espera os filhos de Deus virem até a igreja, virem até os encontros, as coisas, mas a gente esquece de ir, né? O chamado de Deus não esperem que eu vi os meus filhos, mas não, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, né? A gente esquece que o id também implica em sair da onde nós estamos e irmos até aonde esse povo está. Muito legal isso, acredito que de fato é uma inspiração de Deus, assim, que Deus trouxe neste momento, de nós acordarmos para o id que Ele nos deu, né? De fato é isso, sairmos da igreja, sairmos da casa paroquial, sairmos da sede da comunidade para irmos ao encontro daqueles que precisam, daqueles que precisam ser abraçados por Deus, que precisam ser encontrados, e não ficarmos aqui sentados esperando que venham, que resolvam vir até a igreja. Não, mas ir até eles, né? O convite de Deus para nós é isso, né? De chegar até lá. Eu acredito que às vezes nos falta esse tino, né, daquilo que o senhor disse. E às vezes, Gabriel, não é difícil, né? Sabe por que não é difícil? Todo domingo a pessoa vai para a igreja. O vizinho dela é católico. Ele vê o vizinho dele, né? Ele não tem a coragem de falar assim, vamos na missa hoje, né? Então, ou seja, aonde está o ID? O ID está num convite simples daquela pessoa que ela vê ali direto, que ela sabe que é católica, né? Que não participa, mas também não participa porque amanhã vai ter uma missa lá, tal, né? A bênção dos estudantes, né? Não há. Então, o ID às vezes está escondido nessas coisas, né? E que às vezes, né, nós somos convidados então a descobrir aonde os IDs estão, não? E às vezes eu fico imaginando que ele está tão disperso, mas ele está tão perto, está num convite que a gente faz ali pro funcionário da gente ali, fica tão longe, né? Nossa, agora eu vou lá no bairro, lá do outro lado da cidade. Tem que ir lá, não. Ali, né? Tá do lado. Bem simples. Eu me lembro, não sei se você lembra também, Pablo, o senhor cantando numa missa que o senhor presidiu. O senhor gosta de cantar, o senhor tem este dom de cantar, se entende como um cantor também, né? Como alguém que canta, que saiba cantar. A música faz parte disso tudo, do seu ministério, né? Sim. Nós temos um projeto chamado Projeto Deus Comigo, né? É um projeto do Padre Sorriso, né? E esse projeto Deus Comigo, ele é um projeto de evangelização, seja por meio da comunicação, né? E também por meio de canção, né? Então, eu digo que Deus me deu essa facilidade assim para poder trabalhar, seja com música, né? Com a comunicação, né? E a gente tem canções próprias. E dentro de uma canção que Deus me deu, né, que ela se chama Deus Comigo, né, por isso do projeto. Você é compositor, né? Sim, a gente tem músicas de autoria própria, né, então assim, aí Deus me deu a graça de uma canção, né, chamada Deus Comigo, e aí a gente nomeou o projeto Deus Comigo, e aí então a gente compõe canções,
né? E sempre quando a gente tem a possibilidade, a gente também canta com as pessoas, né? Às vezes você faz um show de evangelização daqui, dali, né? O padre tem também uma banda que acompanha o padre, né? Sempre quando ele vai fazer algum evento assim de evangelização. E nesse caminho, né, a gente também tem um programa de rádio, né, que nós fazemos todo sábado às 7 da manhã, né, que se chama É Muito Amor Envolvido, que está dentro de uma das canções do padre também, né? Então, assim, eu entendo a canção também, né, como este meio, né, de Deus chegar na suavidade da nossa vida, né, e tocar, né, e falar, e assim deixar a sua mensagem dentro de cada um de nós, né? Então, eu vivencio também, né, esse meio, né, de evangelização através da canção também, né? Então, sempre quando, né, nos é propício, né, a gente está trabalhando com alguma canção, na pregação, né? É por isso que eu dizia, se você participar de uma missa do padre, você vai ver que sempre ali ele tira, né? É muito amor envolvido que não dá pra explicar, né? E a partir dali nasce a pregação, o momento, né? Não pode ter teclado na missa do padre. Se tiver, essa. Logo já vai, né? O teclado dele, né? Aí ele vai, o ponto fraco, né? Então a gente vai, né? E aí, né? Seja casamento ou alguma missa, pregação, a gente sempre tem uma canção, né? Porque acaba nos ajudando por essa facilidade, né? Mistério também, né? Sim. Daquilo que tá acontecendo. Exatamente, né? Isso, por isso eu digo, é da essência do Padre Sorriso, né? Eu me vejo sim também como um padre que evangeliza através da canção, né? Porque é onde Deus suscita, e nós temos, né? Leigos, padres religiosos que evangelizam pela canção também, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? Mas um jeito de poder chegar aí até as pessoas através do ministério que é confiado, né? Amém. Pâmela, tem alguma pergunta pro padre? Não, eu tô aqui só encantada. A gente tá sobrevivendo da graça hoje. Padre, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui. Para nós é uma honra, um privilégio ter o senhor aqui conosco. Espero que nos reencontremos outras tantas vezes. Mas isso para o senhor manifestar o carinho e a gratidão no meu coração, de toda a comunidade, todos os irmãos. Estávamos aguardando mesmo esse dia que nós conseguiríamos sentar, partilhar um pouco, conversar um pouco, falar de Deus um pouco e beber de tanta experiência, né, de tanta graça que o senhor proporcionou para nós hoje. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Eu agradeço, Gabriel, Pâmela, né, os demais que estão nos acompanhando também, os irmãos que estão aqui na parte técnica, né? É sempre bom, né? É sempre bom poder estar onde Deus está, né? E a gente acompanha também, mesmo que distante. Que bom que os meios nos possibilitam isso, né? O trabalho de evangelização que vocês fazem, né? Aquilo que é dado a vocês na missão enquanto comunidade e também na evangelização da comunicação, né? E é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Foi uma alegria estar aqui hoje com vocês, em poder falar um pouco do Padre Sorriso, né? Do Padre Rovilson, que está lá na comunidade de Cabo Verde, que tem um povo, né, que tem uma paróquia para administrar, né, que tem um povo para cuidar, né, que tem os desafios, né, mas que também sempre dentro da possibilidade vai para levar Jesus, né? Eu volto a dizer, eu dizia isso no começo e termino dizendo aqui, olha, se hoje eu estou nesse melhor podcast do mundo, né? Católico, né? Mais católico do Brasil, né? É porque eu estou aqui para falar de Jesus, né? Aonde vocês verem o Padre Sorriso, viu? Você que está acompanhando, aonde vocês verem o Padre Sorriso, né? Vocês estarão vendo aquele que está levando Jesus Cristo, né? Eu sempre digo isso, né? Eu gosto muito de usar o clésima, né? Sempre uso o clésima como esse ato de identificação clerical, né? Para mostrar em qualquer lugar onde eu estou ali que não é, né, o hábito, que nada disso, mas é para entender que o clésima do Padre Sorriso no meio das pessoas, no meio de algum evento social, né, é para entender que ele está levando Jesus Cristo ali, né? Jesus tem que chegar ali, né? Então,
que bom que Deus hoje nos possibilitou, né, para a gente poder evangelizar, né, para a gente poder chegar no coração das pessoas e assim nesse bate-papo, nessa nossa fala, né, poder mostrar que nós estamos no mesmo caminho, né? Eu enquanto padre, vocês, né, na missão, nada a vocês enquanto comunidade, leigos, né? E certo de que Ele conta muito com a gente, Ele conta muito com vocês, viu? Né? Vocês estão dando a melhor fase da vida de vocês para Deus, né? E nós, enquanto religiosos, clérigos, somos felizes de saber que há jovens como vocês que estão dispostos a viver os propósitos, né, tão desafiadores, né, propósitos que às vezes as pessoas dizem assim, mas não compensa falar isso. Não, compensa, porque tem gente que vive, né, tem gente que está disposto, né, a doar a vida, e vocês, nesse projeto de evangelização, como tantos outros, né, que nós temos, tanto aqui na diocese, quanto também na igreja no geral, né, de jovens que estão aí doando, né. Então, a alegria não foi só de vocês, mas a alegria ela foi imensa minha em poder estar aqui hoje, nessa casa de evangelização, né, chegando no coração, né, de tantas pessoas para poder levar Jesus. Então lembre-se disso, é Jesus que hoje chegou aqui e visitou vocês. Amém. Na pessoa do Padre Sorriso. Amém. Muito obrigado. Temos recados? Não, pera que eu tô lembrando. Temos grupo amanhã. Independente do dia que você estiver assistindo isso aqui, no sábado sempre vai ter grupo. Isso aqui é uma sexta e no sábado vai ter grupo. A gente espera às 20 horas na Capela da Comunidade. E se você não sabe onde entra, lá no nosso Instagram e descubra. E siga a gente no DespertaCast. E eu tô aonde? Eles não acham que eu tô olhando pra uma câmera. Tô aqui. Siga a gente no @DespertaCast e no @Comunidade Desperta, que você fica por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. Exatamente. E eu gostaria, Padre, para nós encerrarmos, que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para a vida desse povo, encerrasse com a bênção, claro, a sua bênção sobre nós, sobre o podcast, também sobre aqueles que nos assistem em casa. Com certeza. Continuemos na evangelização, né? Não paremos por aqui, mas que a evangelização ela cresça cada vez mais, né? Você que agora escuta, você que assiste agora, né? Você também é chamado, né, a anunciar o reino de Deus na sua vida, com as pessoas que são dadas a você, com as pessoas que estão aí disponíveis a você. Então, evangelize, anuncie o reino, né? Participe, né? Se sinta pertença à igreja, na sua comunidade, né? Doe o seu trabalho para evangelizar, né? Não em recompensas, méritos, nada disso, mas doe para que mais pessoas também possam seguir. Se hoje eu estou aqui, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia alguém, Deus usou de alguém para nos evangelizar. Então você também é chamado a vivenciar isso, né? E claro, né, sempre esteja com o teu coração escancarado, né, para que Deus possa preencher, para que Deus possa sempre te visitar, e assim você então poder também, né, sendo instrumento dele, chegar em corações que você não espera, não sabe, mas que ele sabe e que ele conhece, né? Então eu, enquanto agora padre e sacerdote, quero derramar aqui as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua família, para que você então possa também ser sinal dessa bênção por onde você passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre você, sobre a sua família, sobre a comunidade que hoje aqui me acolheu, desperta a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Forte abraço. Obrigado, Padre. Obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.